Meus amigos, regra de segurança é extremamente importante. E aí, essas regras aí já ajudam muito até na instrução de hoje. Mas o nosso assunto específico que eu quero abordar diz respeito a ricochete. Vocês têm ideia do que seja ricochete? O que é o ricochete? Quem é que ajuda aí? A bala bater em algum objeto e desviar para jogar. O que é que ele falou? A bala, né? A bala? Ele não está errado não de chamar a bala. Ele não está errado. É porque fica confuso. A Polícia Federal admite o termo bala. Aceita bem na doutrina da Polícia Federal. Mas existe um termo mais correto. Então vamos no mais correto. Qual seria o mais correto? Projétil. Porque quando você fala bala, confunde com a munição completa, né? Confunde com projétil, confunde com algum outro insumo. Então vamos fazer um esforço e nos apegar no mais correto. Por que eu digo que é mais correto? Porque a Polícia Federal chama de bala em uma apostila, mas tem um decreto federal que diz que o nome correto é projétil. Está no decreto federal. O decreto está acima das apostilas, né, das doutrinas. O decreto federal está escrito, está firmado como uma posição superior. Então vamos tentar nos apegar. Pode ser que a gente escorregue de vez em quando e fale bala, mas vamos nos apegar a projétil. Então, o amigão disse é quando ele resvala, sai da trajetória. Bom, ricochete é o fenômeno que se observa. É tu, é? Quando em consequência de um impacto, né? Quando em consequência de um impacto contra uma superfície em ângulo específico, o projétil tem a sua trajetória modificada. Isso aqui eu estou tirando é um curso de balística do Ministério da Justiça, hein? Como está escrito aqui, curso de balística do Ministério da Justiça. E ele está falando em sua trajetória modificada, em ângulo específico, contra uma superfície em ângulo específico. Na realidade, pessoal, quando a gente visualiza, a gente vai visualizar ricochete, slow motion, em câmera lenta, em qualquer ângulo. A dimensão desse ricochete toma outra proporção dependendo do ângulo, mas em qualquer ângulo a gente vai observar esse fenômeno do ricochete, tá? O projétil tem a sua trajetória modificada. Após este impacto, o projétil, ao ricochetear, apresenta como consequência trajetória irregular e falta de direção, questão de prova. Qual é a consequência de um ricochete? Trajetória irregular e falta de direção. Se o cara for muito bom, se o cara for monstro mesmo, ele vai efetuar o disparo em determinada posição, já imaginando que ela vai quicar e vai... Um amigão aqui, ó, nessa superfície, eita, é um rumo quase previsível, mas não é exato. Depende de muitas coisas, muitos fatores, muitas variáveis. O material daqui, o formato do projétil, o material que compõe o próprio projétil, o ângulo. Então, muita coisa altera o ricochete, né? Vamos adiante aqui, para ver se dá tempo. Esse aqui é um ricochete muito famoso. Muito famoso esse ricochete. Washington, D.C., Hinckley caught up with his target. John Hinckley Jr., utilizando um revólver, praticou esse atentado contra o presidente Ronald Reagan. Agent Tim McCarthy shielded Reagan with his body, taking a bullet in the process. 6 disparos em 3 segundos. Away from the scene of chaos. Hinckley was buried under a mountain. Um pegou nesse, Hinckley had penetrated 2 of the perimeters outro pegou and nesse fired at aqui, least 5 shots at point outro blank pegou naquele range. policial ali deitado.
The Secret Service had been trying for years to get men. 2 ricochetearam. Um na janela da limusine, que era blindada, e outro na porta. O que ricocheteou na porta voltou e pegou no presidente. Foi nessa região? Foi. Perfurou o pulmão. Perfurou o pulmão do presidente. Ricocheteou na porta. Não foi um tiro direto. Inclusive era munição explosiva. .22 o calibre, menor do que o 38. Mas era munição explosiva. Fez um estrago medonho. Não morreu ninguém, não. Mas feriu 4, incluindo o presidente, né? Proximidade, muito próximo. Então, o tiro que atingiu o presidente foi um ricochete. Sim, atentado. Aqueles doidos lá dos Estados Unidos, sempre aparece um doido. É doido mesmo, o cara que vai cometer um... É tanto que ele já está solto. Estados Unidos, a pena é braba, né? A pena lá é valendo, lá funciona. Mas ele já foi libertado porque ele é considerado inimputável. Considerado inimputável. Esse maluco aí. Professor, só pergunta aqui, vai de ricochete, foi intencional, o cara tirou para ricochetear mesmo? Não, de jeito nenhum. Ele botou, foi valendo. Mas numa dinâmica, agora vocês entendam. O serviço secreto americano, top das galáxias, não tem uma equipe de segurança melhor. Quando sentiu ali o rumor, o que é que os agentes fizeram? Empurraram o presidente para dentro da limusine. Quando eles sentiram que tinha uma alteração, ele nem olha para trás nem de lado. Quando ele sente o rumor, ele já empurra o presidente. No momento que os agentes empurraram o presidente, houve um ricochete e atingiu. Inclusive, um agente ficou de frente e foi atingido, né? Ficou de frente para o presidente e foi atingido diretamente. Sem colete. Sem colete. 81. Outros protocolos, outros protocolos, né? Outros protocolos de outro tempo, mas a eficiência do serviço secreto não tem como discutir a qualidade. Pelo menos a nível mundial, melhor de todos. Melhor de todos. O senhor já foi segurança? SPP. 20 anos. De autoridade? Sim. Aconteceu já algum caso assim, parecido? Ceará, não. Graças a Deus, não. Não, mas o senhor trabalhando? Já. Com faca. Arma, a gente deteve, né? Antes de evoluir. E faca, a gente teve que mesmo que deter no momento do avanço. É mais intenso na época de política. Pessoal, o que é que acontece aqui? Tem uma fórmula química, uma fórmula da física, né? Energia dissipada. O que é energia dissipada? Tudo é medido em joules. Esse jotinho aqui é de joules. É a energia cinética, que é a energia do projétil em movimento. Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Energia deformação, energia da deformação. E a energia residual. Pronto. A energia dissipada seriam elas, tudo isso. Então isso quer dizer, sabe o quê? A energia cinética é aquela energia que o projétil vai carregando quando sai da boca do cano, certo? Mas quando ela sofre um impacto, ela tem a energia dissipada naquele impacto. E aí o que é que vai sobrar? Tem a energia da deformação do projétil e a energia residual. No final das contas, depois do ricochete, a gente vai ter a energia residual, que acontece quando ocorre o ricochete. Mas se atinge um corpo humano e não transfixa. Então, toda aquela energia ficou dentro do corpo. Então, o tiro ele é mais eficiente quando ele consegue transferir toda a energia para o alvo. O alvo humano, quando ele recebe o impacto e não tem transfixação, e aquele projétil fica no interior do corpo, então o corpo recebeu toda a energia. E o problema do ricochete é a energia residual. Porque, dependendo da situação do ricochete, ele pode manter muito da energia. Quase toda a energia, ou mais da metade da energia, depois do ricochete. Um pouco da energia é gasta aqui, na deformação.
e o restante continua residual. Tem uma coisa errada nessa ilustração, pessoal. Vocês estão vendo que parece um ricochete? O projétil bate numa superfície e resvala. O que está errado aqui? O formato é o formato também da munição, ali do projeto. O formato do projeto. Muito bom. Vocês estão observando? Rapaz, que coisa estranha. Eu sou doido que até como se não tivesse aconcheteado, consegui encontrar. Isso! Mas isso aí é interessante. Depende também do material, do formato acontecer isso. Esse tipo de projétil, ele foi feito para, de certa forma, deformar. Porque, em algumas situações, a fragmentação, a expansão, a deformação, ela ajuda a eliminar o alvo. Ela transfere mais energia, né? Ela aumenta a cavidade temporária, a cavidade permanente. É muito complexo. Mas é bom a gente já bater o olho e viu que está errado isso aqui. Não é normal. Um projétil pontiagudo desse, bater numa superfície, resvalar. Quando ele resvala, ele vai com velocidade, com energia residual, mas ele sofre no impacto. Vamos ver só? É porque é o tipo de assunto que a gente tem que ilustrar. A gente tem que ilustrar bastante para a gente ver como é. Aqui, ó, dispersão radial. Quando um projétil bate num alvo de metal, olha aí. Olha o projétil batendo no alvo de metal, ele praticamente se desintegra, né? Fica só uma medalhazinha. Olha aí como ele desintegra. É um choque de uma estrutura metálica. Ele desintegra, ele se desmancha. Mas eu estou vendo aqui e percebo que isso é um projétil de chumbo nu. Não é um projétil encamisado. O que é que acontece com o chumbo? O pessoal que pesca, usa chumbada ali na linha. Não é mole o chumbo? O chumbo é mole. Você pegar um projétil com ponta de chumbo nu, você mete a unha e arranca um pedaço, uma lasca ali do chumbo, né? Então é mole, ele é feito para isso. Ele é feito para isso, se deforma. Oi? Assim, é muito moldável, né? E aí... Sim, deforma com facilidade. E ele é feito para isso, para deformar com facilidade. Principalmente no tiro esportivo, ele é feito para se desintegrar e ter o mínimo de retorno possível. Isso é uma dispersão radial. Ó. Ele praticamente se desmancha aqui mesmo. Quando o alvo é fixo ou um pouco móvel e quando ele é mais duro do que o projétil que o está atingindo. Ó, o comportamento de um ricochete varia de acordo com essas situações, o formato do projétil. Vocês trabalham com basicamente um tipo de formato, que é o ogival. Não é isso? 38? 38 ogival. Talvez uma empresa ou outra use hollow point, ponta oca. Alguém já trabalhou com ponta oca que a empresa repassou? Não, né? É basicamente ogival. O tipo de material, eu acredito que seja chumbo nu. Aquela cozinha de chumbo cinza. Ou teve alguém que já trabalhou com um projeto encamisado, mais brilhoso ali, aquela capinha de metal revestindo? Acredito que todos, ogival e chumbo nu. Na segurança patrimonial, né? A rotação influencia no ricochete, a velocidade do projétil, a distância, material do alvo, ângulo de incidência, né? Que é o ângulo do toque e deflexão. Mas vamos ilustrar aqui. Ó, o ricochete varia de acordo com o material. Olha lá, o chumbo nu, ogival. Aqui é encamisado. Esse projétil encamisado, ele é problemático no ricochete. Por quê? Vocês viram ali quando bate de frente, o chumbo praticamente derrete, né? Mas quando ele é jaquetado, encamisado ou jaquetado, o que é que acontece? A jaqueta
a jaqueta, ela se esfacela, mas pedaços maiores. E aqueles pedaços podem até matar. Eu estou lembrando de um personagem que estava próximo de um tiro acidental e recebeu alguns fragmentos. Mas era chumbo nu, né? Era só chumbo. Os fragmentos perfuraram a pele. Ainda hoje tem. Não, ela não foi a causadora. Ela foi uma vítima. Ocorreu o tiro acidental, dedo no gatilho. Graças a Deus teve pelo menos o controle de cano. É porque o atirador foi mexer numa carabina com aquele tipo de ação, de alavanca, e o dedo, quando ele mexe a alavanca e o dedo vem, faltou o controle do dedo, faltou o controle do gatilho, então, quando ele fechou a alavanca, disparou, provocou o disparo acidental. E ela estava próxima, recebeu os fragmentos. Aquele fragmento, possivelmente de chumbo, mas pode ser também do piso. Pode ter sido do piso. Aflorou na pele um tempo depois, né? Imagina no olho. Tchau, o olho, perdeu o olho. Então, o óculos, ninguém pode deixar de usar óculos, senão vai perder no olho. Graças a Deus foi coisa menor. Pronto, então, de acordo com o material, chumbo nu. Esse projétil encamisado é a capa, porque dentro é chumbo. Dentro, o núcleo é de chumbo. É só a capinha de fora que reveste. Por vários motivos, né? Evita chumbeamento do cano. O projétil tem maior velocidade, desliza com mais facilidade também. Mas aí nos ricochetes, ele tem efeitos diferentes. Aqui já é misto, a Polícia Federal chama de misto, quando ele é semi-jaquetado. Semi-jaquetado, não é uma jaqueta completa. Ele tem metade da jaqueta e a pontinha é o chumbo nu aparecendo. Esse outro aqui, pessoal, não é liga metálica normal que se atira. Isso aqui é Cooper Bullet. É uma liga única de cobre. Não tem chumbo, é só cobre. Aí é um projétil mais sólido. Ele já foi desenvolvido para transpor barreiras intermediárias, né? Transpor vidro, roupas grossas, sem sofrer muita desaceleração. Ela foi concebido para isso. Então ele é um material mais duro, que com certeza vai ter mais dificuldade de desintegrar. Ele vai se manter mais uniforme, dependendo do impacto. Estamos falando só de projéteis de baixa velocidade, baixa e média velocidade. Nada de fuzil ainda, a gente só está falando de baixa e média velocidade, pistola, revólver, porque aumentou a energia, aumentou a velocidade, aí muda muito a história. As coisas são diferentes. Aqui, um experimento. Aqui é um experimento. O cara imaginou, rapaz, vamos fazer isso igual a gente faz no jogo de bilhar, né? De sinuca. Cada nada. É os caçadores de mito, né? Os caçadores de mito. Eles... De novo, ajuda aí, mano. Ele quer, imaginando que vai fazer com o projétil, a mesma coisa que faz com a sinuca. De vez em quando eu dou esse exemplo da sinuca, né? Rapaz, tu imagina aí o ângulo da sinuca. Só que não dá para ser a mesma coisa. Por quê? O material da bola, o material de impacto é muito diferente. As variações de velocidade, de energia do projétil e dos anteparos modifica demais o resultado. Vamos ver aqui como é que vai ficar os resultados desse experimento. Ô, bicho bonequeiro. O ricochete.
Imagine dentro de um carro forte. Será que isso aqui ia acontecer dentro do carro forte? Bate numa parede, na outra e na outra. Primeiro usou o chumbo nu. O que é que aconteceu com o chumbo nu? O chumbo nu, ele não ricocheteou. Para outra tabela, né? Ele botou 4 tabelas. O chumbo nu, ele deveria bater numa tabela e vir para outra. Daqui mesmo ele se desmanchou e correu lateralmente. Vamos ver se foi isso mesmo. Ele se desmanchou. Aí, ó. Ele se fragmentou, o chumbo nu. Então ele não tabelou. Ele se fragmentou e dispersou lateralmente. Deixou de ter perigo? De forma alguma. Se o cabo estiver ali do lado, se ferrou. Aí ele vai usar agora um encamisado. Encamisado, jaquetado, também não tabelou como ele pretendeu. Ó. Abriu o ângulo um pouco mais, mas continuou dispersando lateralmente. It might as well be a paintball. Ele chama Full Metal Jacket, é o totalmente encamisado. Também não. Também dispersou lateralmente. Olha, ó, o fragmento da jaqueta. Isso aqui mata. Mata. Se estiver próximo, mata. Aí, o que é que ele vai usar, então? Um redondinho de aço. Ele vai usar uma esfera de aço. Improvisou ali, botou uma bucha. Pessoal que caçou com socadeira alguma vez na vida? Quem já caçou com socadeira? Que tem que preparar, tem que botar a bucha, né? Improvisou aqui a munição da pistola com uma bucha, para não dispersar energia. Então, vamos ver o resultado agora. Olha só, formato, mudou o formato, né? E mudou o material. O que é que vai acontecer no ricochete, então? Agora bateu. Agora ele ricocheteou na tabela. Ele fez as 4 tabelas. Vamos ver se ele vai fazer o roteiro direitinho. Olha aí. A esfera de aço, por ter um material mais consistente, um formato mais apropriado, bateu nas 4 tabelas, ó. E resvalou onde eles queriam. Onde eles planejaram, né? Bateu 1, bateu 2, lá vai para o terceiro. Fez a tabela como eles tinham imaginado. Por quê? Porque mudou o formato, mudou o material. Isso aqui é a bucha, né? A bucha vai e fica no meio do caminho. Então, existem variações quanto ao formato, né? Você tem um formato ogival, um formato ponta-oca. O formato ponta-oca já é feito para expandir. Então, no impacto, a tendência dele é já deformar. Canto vivo, formato canto vivo. Num chumbo nu, ele vai desmanchar. Só de ser um chumbo nu, ele vai desmanchar. Mas o formato dele não favorece um ricochete muito acentuado. A mesma coisa com o cone truncado ou semi-canto vivo, né? Formato influencia. Como a gente viu lá, nenhum conseguiu fazer o tabelamento, mas a esfera de aço conseguiu. Projetos com formato ogival, esse aqui, o ogival, só que esse é encamisado, apresentam uma maior tendência ao ricochete do que projéteis tipo canto vivo, semi-canto vivo e cone truncado com pontas planas. Alguém já atirou com canto vivo, munição canto vivo? É uma coisa mais para competição. No dia a dia ninguém vai usar isso no serviço, né? Mas
É munição, tem sua eficiência. Até em termos de... pode dizer que é um projétil rombudo, né? Em termos de cavidade permanente, ele pode ter sua eficiência. Ó, ricochete variando de acordo com o ângulo de incidência. Pessoal, ângulo. Aí a noção de ângulo que o jogador de sinuca tem ajuda nesse momento. A noção de ângulo. Um ângulo aberto. Vamos ver um ângulo aberto? 90 graus. 90 graus é um ângulo aberto. Assim? 90 graus. Aí você vai fechando o ângulo. 45 graus. Está entendendo? O tiro vai sair daqui. O tiro vai sair daqui. O alvo está aqui. 45 graus. Estou fechando o ângulo. 30 graus, 15 graus. Então, 15 graus vai dar um ângulo mais fechado, certamente vai propiciar o ricochete. Aqui, ó. 15 graus. Alguém dessa fila pode se machucar. Não é uma ciência exata, mas um atirador habilidoso pode estimar isso e conseguir um resultado. Então, ó, variou o ângulo, vai variar também o resultado. Vamos ver essa ilustração aqui, para ver se ajuda a entender essa questão do ângulo, tá bom? At what point do we stop breaking the bullet point? Big chunks, small chunks, kind of both. Aqui é um ângulo de 75 graus, deforma praticamente todo, entra aqui na gelatina, aí ele ainda mostra a energia residual. Ó. Entrou 3 polegadas. Ó, o ângulo lá, 60 graus, 75 graus. Esses são ângulos abertos. Penetrando na gelatina. Now we've got at least a couple degrees of deflection. That main number. Ainda sobra aqui uma velocidade residual. Very cool. A solid clump, and you can see the cavity. Aí ele está trabalhando os ângulos mais abertos. A deformação é quase total. Aí está fechando o ângulo. 45 graus. 580 de velocidade. E a penetração de 8 polegadas. Major. Ele está usando encamisada total, né? Que é a jaquetada. A jaqueta vai quase toda, ó, quando ele fecha o ângulo. You know, another factor I just thought of, I bet the soft one. 15 graus, ó, o ângulo fechado. So if you're close, O projeto se mantém quase íntegro. Perfurou a gelatina toda e ainda fez um buraco na madeira. Ângulo fechado. Um ângulo aberto não é tão favorável, mas um ângulo fechado, um ângulo menor, propicia um ricochete mais intenso. A rotação. O que é a rotação?